horas 4 minutos nessa manhã de segunda-feira, 25 de março, em Ribeirão Preto. Começamos o dia mostrando aí os escândalos dos fios, né? Aí é uma imagem do Jardim Paulista. As imagens que estamos mostrando, elas foram feitas por moradores dos respectivos bairros que se decepcionaram com razão, né? Olha que emaranhado de fios que a gente não entende absolutamente nada. E os fios aí para tudo quanto é lado, quer dizer, só em Ribeirão que acontece isso, né? Você vai em outras cidades, os fios já são subterrâneos, todos embaixo da terra, correm direitinho, bonitinho, tem os seus pontos lá onde vão ser aferidos. É muito terrível. Olha aí, ó, e os fios que quebram, que a Companhia Paulista de Força e Luz ficam largando, os fios pendurados, parecendo enormes serpentinas e que não levam a lado nenhum. Quando não, são fios que criam aquela barriga, né? Aqueles fios que entre um poste e outro, eles criam uma barriga, como se você tivesse deitado de barriga para baixo, coisa e tal, e fica aquele arco, né? Entre uma e outra. Aí já é Vila Virgínia, né? Vocês estão vendo aí imagens da Vila Virgínia e o pessoal reclamando bastante incomodado com o abandono, né? Já não bastava o abandono que a gente tem por terra, agora com essa fiação aérea, através da Companhia Paulista de Força e Luz, que não consegue dar fim a isso. E cada vez mais Ribeirão Preto é atingido por isso. É por isso que eles estão fazendo essa denúncia. Hoje é 25 de março, dia da Constituição. Isso porque a nossa primeira Constituição aconteceu numa data como essa, exatamente em 1824, né? 2 anos depois 1824, exatamente, 2 anos após a conquista da independência do Brasil. Dia também do maior mercado varejista, que é a Rua 25 de Março, famosa na América Latina toda. E vamos aos demais destaques de hoje, para logo mais. O chamado para ser voluntário. O Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto abriu vagas para novos integrantes. Uma boa oportunidade para quem quer servir a sociedade. Pela hora da morte. Os preços de produtos alimentícios subiram e o consumidor está cada vez mais pobre. Qual a solução na hora de fazer a feira? Esperar pelo governo ou driblar a carestia? 30% dos casos de câncer da tireoide devem acontecer em São Paulo nos próximos 3 anos. Saiba o que fazer para enfrentar e os preconceitos e procedimentos para evitar a doença. Noite de fé e reflexão em Ribeirão Preto. Uma igreja de bairro abre as comemorações da Semana Santa com teatro e boa encenação. A Paixão de Cristo, sua vida crucis e a ressurreição da Páscoa. Tudo isso começa hoje, logo mais às 7 da noite. Fique agora com a corneta do Schiavone. O vice-prefeito e também secretário de Planejamento Daniel Gobi, filiado ao PP, mostra força e manda recado sobre sua possível candidatura a prefeito. Assunto para o jornalista Eduardo Schiavone. Corneta do Schiavone. Um grande acordão está sendo elaborado na política de Ribeirão Preto para a definição das candidaturas em relação à eleição de 2024. E nesse contexto, cresce a força do nome do vice-prefeito Daniel Gobi, que conseguiu selar uma paz com o empresário Paulinho Junqueira e cacifa-se a cada dia como o nome da direita para a disputa das eleições. Não se sabe ainda se Gobi terá o apoio ou não de Duarte Nogueira, que tenta viabilizar, através da sua força política, uma parceria com outros partidos de centro, notadamente com o MDB. É muito possível, não está fora de cogitação, uma chapa MDB-PSDB. Isso tem sido abordado nas discussões, mas o fato concreto é que o Daniel Gobi, pelo PP, conseguiu agregar o setor bolsonarista, está em tratativas um tanto quanto avançadas com o PL de Isaac Antunes e, nesse momento, tem a sua candidatura muito bem encaminhada, independente da presença ou não do grupo de Duarte Nogueira nesse mesmo movimento. Resta saber se haverá força de Daniel Gobi na disputa eleitoral, já que ele teve que matar 50 leões para conseguir
consolidar o seu nome como pré-candidato pelo PP. Talvez falte fôlego e disposição na reta final, na hora de consolidar seu nome e a sua candidatura num contexto mais geral, envolvendo diretamente a eleição. E para não dizer que não falei de flores, Ricardo Silva, do PSD, acompanha atentamente os passos da eleição de Ribeirão Preto. Nos bastidores disse que Ricardo não teria tanta vontade de ser candidato nessa eleição, mas que, em sendo o nome natural, não fugirá da responsabilidade de dirigir, de presidir o município no qual nasceu. Resta saber se haverá algum fato novo capaz de tirar Ricardo Silva da corrida eleitoral. Nesse momento, essa é uma possibilidade que parece muito distante, principalmente porque há uma pressão bastante grande da própria sigla do Ricardo Silva, o PSD, comandada nacionalmente pelo Kassab, na tentativa de fazer muitos prefeitos na próxima eleição, e Ricardo Silva certamente é o nome da vez aqui em Ribeirão Preto. Como vai correr esses acordos e esses acertos, os próximos meses serão fundamentais, já que abril define a situação política de todos os envolvidos nessa verdadeira corrida maluca. Se Gobi vai conseguir se cacifar efetivamente na disputa eleitoral, quem viver, verá. Corneta do Schiavone. 9h11, manhã de segunda-feira, 25 de março, em Ribeirão Preto. Os preços dos alimentos, inclusive de itens da cesta básica, tiveram alta. Aliás, uma alta significativa em alguns produtos. O presidente Lula afirmou que discutirá com integrantes do governo e mesmo com o Congresso Nacional o preço e como pode adotar mecanismos para a redução de preço dos alimentos e focar, né, a produção disciplinada desses produtos. Com os alimentos custando mais caros, como garantir uma vida financeira saudável? Os gastos com alimentação interferem diretamente na economia doméstica, em especial da classe mais baixa. Para debater o tema, eu trago comigo aqui o Guilherme Malagoli, que é economista e professor. Guilherme, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Há milagre para a gente conseguir driblar esses preços? Bom dia, sempre um prazer estar aqui, uma honra falar com você. Obrigado. Não é um milagre, né? Mas é uma questão de estratégia. Nós podemos pensar que o alimento compõe, se não a maior parte do gasto das pessoas, pelo menos uma boa parte desses gastos. Uhum. E isso afeta principalmente a camada de renda mais baixa. Então, qualquer variação de preço nos alimentos já causa um impacto muito grande no sistema econômico, né? Vai influenciar consumo, produção e até o PIB, né, do país. Depende muito da variação de preço dos alimentos. Eu estava vendo produtos até mais baratos, né, que se encareceram. O caso da batata, por exemplo, né? O que justifica isso? São produtos sazonais? São produtos sazonais e não foi só a batata, né? Especialmente o arroz e feijão também apresentou uma alta muito significativa esses últimos meses. A justificativa do governo é a relação ao clima. Então, se a gente imaginar que o Rio Grande do Sul, por exemplo, representa mais de 80% da produção de arroz do Brasil e sofreu com enchentes, especialmente nas áreas produtoras. Isso impacta a oferta de arroz e, consequentemente, um aumento de preço. Uhum. Por outro lado, nós temos uma redução de área plantada do feijão, da batata também, que faz com que nós tenhamos uma tendência de oscilação de oferta e, com isso, os preços aumentam. Uhum. A expectativa é que isso seja momentâneo, que já nos próximos meses ou nas próximas semanas, isso tende a se normalizar. Mas mesmo neste período curto, o impacto é muito grande para as pessoas de baixa renda. Muito. Quando você fala, por exemplo, do arroz, que é uma comida universal, ela é obrigatória praticamente na mesa de todo mundo. O arroz, a questão de 12 meses atrás, custava entre 20, 22, 23, no máximo R$23 um pacote de 5 quilos. Hoje ele não sai por menos de 30 e poucos reais. Como é que pode uma coisa dessa? Tudo bem, se você falou em chuva, água demais, seca demais em outro setor, essa coisa toda. O governo não deveria ter um estoque regulador?
O governo sempre teve um estoque regulador na economia brasileira, né? É uma tradição do Brasil, aí, assim como outros países, ter um estoque reguladores, principalmente para grãos. E isso serviu durante muito tempo de forma apropriada, se não para deixar no preço adequado, pelo menos para amenizar os aumentos de preço. Nos últimos anos, nós tivemos um esvaziamento de estoques reguladores, o que leva a uma expectativa muito grande ao anúncio do próximo Plano Safra, por exemplo, se nós não devemos ter uma retomada de incentivos à produção de grãos, com financiamentos, com redução de alguns impostos, enfim, com alguma forma de segurança financeira para o produtor, para que, em caso de uma safra maior, o governo possa comprar e reativar os estoques reguladores. Se por um acaso o preço permanecer alto, o governo poderia depois usar esses estoques reguladores para baixar o preço, né, numa outra ocasião como essa, por exemplo. Nós não podemos voltar, vou até bater na mesa aqui, a época do Sarney, quando a gente tinha os clássicos, né, os fiscais do Sarney, aquela coisa toda, aquele engodo, né, que é uma grande mentira, obviamente, mas estamos chegando próximo disso, de todo mundo querer, tem que ser fiscal e fiscalizar realmente, porque não tem jeito mais, né? A ideia do fiscal dá aquela conotação de punição, né? Eu vou Exato, fiscar para poder tá punir fechado alguma em nome coisa. do governo. Mas a ideia de monitorar os preços, o consumidor monitorar os preços para perceber quando ele pode mudar de produto, quando ele pode comprar um substituto, ou até mesmo uma marca concorrente, talvez seja muito válida para o planejamento de gastos das pessoas. Então, acompanhar preços, por exemplo, quando você percebe que um produto teve um aumento significativo de preços, pelo menos por um período, migrar para um outro produto que, porventura, possa substituí-lo, isso eu acho muito válido. É uma questão de controle financeiro, de planejamento financeiro, e não propriamente de uma fiscalização do estabelecimento. Falta uma ação do governo em termos de orientação, em termos de dizer exatamente isso que você está colocando e passando ao consumidor que está em casa. Observar o que é sazonal, observar o que pode substituir aquele produto nessa época. Olha, eu acho que falta sim, mas isso não é uma questão da atual gestão, sempre faltou. Né? Sempre faltou uma preocupação com educação financeira, com uma questão de planejamento doméstico, né? Um olhar sobre economia familiar, de tal forma que a gente possa planejar os gastos, pelo menos no curto prazo. Por quê? Porque isso nos faz um pouco mais seguros em relação a pequenas oscilações de preço, oscilações temporárias de preço. Quando a oscilação de preço é permanente, aí as coisas ficam mais complicadas para todo mundo, né? Mas no caso de alimentos, por exemplo, que as oscilações tendem a ser temporárias, esse controle financeiro ajuda muito na hora da despesa doméstica. Ô Guilherme, o cidadão, ele não fica sem comer. Sem alimentação não tem forma. Ele tem que manter o sustento da casa, mulher trabalha junto, né, os filhos, enfim, a renda econômica da casa ela tem que ser mantida e tem que alimentar todo mundo. Sejam filhos crianças, sejam adultos, idosos, não tem jeito. Mas ele vai cortar outras coisas, né? Vai acabar se endividando, essa coisa toda. Há formas, há um período como é que a economia estabelece esse período que você pode transitar mais ou menos em segurança até que você comece a sentir realmente que o teu salário está defasado, que aquilo que você ganha não está dando para manter a alimentação? Olha, o ideal, que está longe da realidade, é que nós tenhamos uma certa reserva, né, justamente para esses períodos. É claro que a gente fala isso como uma orientação, mas na prática nós sabemos que é difícil ter uma reserva financeira para momentos assim. Não tendo a reserva, nós procuraremos substituir aqueles alimentos ou aqueles gastos que são um impacto maior no nosso orçamento. Como? Com alimentos que tragam o mesmo grau nutricional ou algo muito próximo disso, mas que esteja, por exemplo, na safra, com um preço mais acessível, supondo que isso seja temporário, né? Claro. Mas se for uma tendência mais de longo prazo, né, nós precisamos pensar num replanejamento de gastos e num incremento de renda. Né? Mas no curto prazo, substituição, uma estratégia de gastos no supermercado principalmente, né, isso é muito importante, e a questão de, para o futuro, tentar, na medida do possível, uma reserva de emergência para casos como esse. No mercado, como você diz, o que ele pode economizar, o que ele pode fazer, o racionamento, né,
do salário dele é comprar um produto mais barato, ver o que há de consumidor, o que o produtor está oferecendo, o que ele tem, essa coisa toda. Mas ele não, aquilo que eu digo, não vai deixar de comer, ele vai deixar de pagar outras coisas. Nós podemos ter um Brasil inadimplente logo? Olha, A nós classe podemos média, pensar... a classe média trabalhadora? Há uma relação direta entre o consumo de alimentos e de outros produtos para casa, claro, né? Como você bem colocou, ao perceber que o alimento está mais caro, a gente acaba cortando de outros lugares. Então, nós podemos pensar o seguinte, qual é a nossa estratégia de compra? Nós podemos pensar que, se você comprar em grandes atacarejos, né, em grandes atacados, você comprando em maior quantidade, você consegue um preço mais baixo. Certo. Então, provavelmente, comprando em maior quantidade outros produtos, higiene pessoal, limpeza doméstica, talvez você consiga um pouco mais de recurso para compensar a alta de preço dos alimentos, que não dá para comprar em grande quantidade, porque é perecível. Mas quando isso começa a ficar numa situação tão crítica, a ponto do alimento representar um gasto muito grande do orçamento, é natural que a gente acabe cortando outras coisas, como, por exemplo, contas, né? E aí sim, nós correríamos um risco de inadimplência. Isso é bom quando você fala comprar nesses atacarejos, comprar pelo atacado, com preço de varejo, é muito bom para quem mora em condomínio, para quem mora em conglomeração, que pode fazer, se você vai no supermercado, também vou, tem necessidade disso. Enfim, os vizinhos fazerem uma cotação e comprarem tudo junto e depois dividem na hora de... Essa é uma estratégia cada vez mais comum, né? Nós não tínhamos isso até alguns anos atrás, e a gente já observa isso em grandes condomínios. Mas produtos que podem ser estocados, talvez sejam interessantes comprar em grande quantidade para que você consiga um preço melhor. Estou dizendo sempre em situações de alta de preço de alimentos, que compromete a nossa renda. Mas vai muito também do planejamento, né? Como eu disse, da educação financeira. A educação financeira passa em conhecer o seu próprio perfil de compra. Por exemplo, você é um consumidor que prefere um preço mais baixo, acumulando algumas coisas que podem ser estocadas, que não vão estragar, ou você prefere variedade, e aí um varejo com mais opções, mais eclético, né? Acaba te dando mais opções, embora o preço ali seja um pouquinho mais alto. Como é que o governo ele conseguiu, por exemplo, baixou e manter mais baixo os produtos, por exemplo, de carne, que eram, o Lula até brincava durante a campanha, não? O trabalhador vai ter direito de comer, como é que chama, sua picanha de final de semana, coisa e tal. E era mesmo, né? O preço da picanha que chegou até 110, 120 reais, hoje está por 49, 50 reais, você encontra em qualquer lugar, né? Como é que ele conseguiu fazer isso na pecuária e não conseguiu em outros produtos? Quando nós pensamos em estratégias de preço, não dá para focar em apenas um produtor, né, ou um vendedor. Nós temos que olhar para a cadeia toda. Certo. E aí, na cadeia toda, nós temos vários momentos em que o preço pode aumentar. Por exemplo, no intermediário, por exemplo, na sazonalidade, por exemplo, no próprio ponto de venda. Então, no caso do governo, geralmente ele faz uma estratégia de redução de impostos ou de aumento de crédito. Neste momento em particular, nós temos um problema sério que o governo está tentando aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação e cortando gastos, né, para tentar compensar o déficit. E num momento de contenção de custos e aumento de receita, é inviável pensar em redução de impostos. Então, o governo, neste momento, tem muito menos ferramentas de manobra do que tinha há alguns anos atrás. E que é importante ressaltar também que o equilíbrio fiscal ajuda nisso, né? Para futuros investimentos. Essa tentativa do governo de colocar produtos sazonais, regionais, na cesta básica é válida? Eu acho muito válida. Muito válida, porque isso favorece o produtor local, especialmente o pequeno produtor local. E favorecendo o pequeno produtor local, nós temos você retém a renda na região. Então, a tendência é que isso favoreça não só novos investimentos, mas geração de emprego e renda na própria região. Então, num primeiro momento, a ideia é muito válida. Tem região, você não tem transporte, que é caro, você não, o preço da gasolina implica, o preço do combustível implica diretamente nisso. E o próprio custo de estocagem, né? Exatamente. A ideia de vir de um local próximo reduz a estocagem, reduz o transporte e favorece aquele produtor que está do seu lado e que muitas vezes não tem condições de competir com aquele grande produtor, mesmo distante, que produz em grande quantidade e acaba oferecendo
né, aqui para a região. Então, nesse sentido, favorecimento do produtor local, especialmente do pequeno, e redução de custo, a tendência é que a iniciativa seja muito válida. Guilherme, qual é o conselho a quem está indo para o supermercado agora? É não esbanjar, não levar a criança? Compare preço, comparar preço é muito importante. Assim como nós comparamos preço de grandes compras, né, de um eletrodoméstico, de um carro, vale muito a pena comparar preço também. É claro que dificilmente a gente vai achar um ponto de venda que tenha todos os produtos mais baratos, mas você prioriza aquele que a maioria da sua cesta seja mais barato e conheça o seu próprio perfil de consumo. Se o seu perfil de consumo for padronizado, você compra sempre mais ou menos as mesmas coisas, talvez estocar aquilo que possa ser estocado te permita conseguir preços mais baixos, liberando um pouco mais de recurso para aquilo que é sazonal. Para a alimentação, a economia, ela determina, ela avalia um mínimo de quanto você pode gastar em torno do seu salário. Eu ganho R$1.000 por mês, né? Quanto que eu posso gastar? Eu posso empenhar tudo na alimentação? Não pode empenhar tudo na alimentação, embora seja uma questão de sobrevivência. Lógico. Nós sempre pensamos no perfil individual, né? É difícil dar um parâmetro que sirva para todo mundo. Por quê? Porque pessoas são mais endividadas, outras menos endividadas, alguns têm um financiamento, têm alguma coisa, algum outro gasto que eventualmente outro consumidor não tenha. Mas se você puder suprir a sua despensa básica de tal forma que você consiga manter um padrão, por exemplo, eu sei que eu posso comprar um pouco mais esse mês do que no mês passado, ou um pouco menos, né, porque a situação está mais apertada, mas manter uma média de consumo de alimentos, com o tempo, com 2, 3 meses, você consegue perceber qual a porcentagem da sua renda pode ser destinado para isso. E é claro que isso não é uma coisa engessada, né? Você pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas de forma planejada. O que não pode é fazer por impulso, porque por impulso você nunca vai ter um padrão, né, e um planejamento do quanto pode ser destinado para cada recurso. Quanto mais racional, melhor. Exatamente, quanto mais racional, melhor. E aí vem aquela questão que você comentou, né? Com crianças no supermercado, a compra é emocional. Ir no supermercado com fome, a compra é emocional. Então, existem algumas coisas que levam à racionalidade. Por exemplo, conhecer o seu próprio perfil. Já que você está falando de racionalidade, se você fosse mexesse com o tempo, temperatura, eu ia perguntar para você se vai chover, se essa onda de calor terminou, como é que está, como é que não vai. Como você é economista, eu vou perguntar o que vem por aí. Olha, a variação climática afeta muito a economia. Né? Essas ondas de calor frequentes afetam bastante. Primeiro, por uma questão de consumo de energia. Né? Inclusive, a ONS, o Operador Nacional do Semilétrico, registrou na semana passada um recorde de energia elétrica que ele atribuiu às altas temperaturas, o que pode implicar num aumento da conta de energia elétrica. E esse calor prolongado, associado até ao El Niño, influencia algumas culturas agrícolas mais sensíveis, como hortaliças, por exemplo, algumas frutas, alguns legumes, o chamado estresse térmico, né? O produto não se desenvolve como esperado, isso pode dar um choque de oferta. E mais, né? Isso afeta a pluviosidade, afeta o índice de pluviométrico. Choveu muito no sul, pouco na Amazônia. E imagine, se o padrão de chuvas realmente mudar de forma permanente, todo o planejamento de hidrelétricas vai por água abaixo. Toda a questão de geração de energia tem que ser repensada. Nós já estamos vivendo isso, né? As cenas desse último final de semana são terríveis, né? Terríveis. O que ocorre todo ano, né? O que aconteceu em Santa Catarina, Rio de Janeiro, aqui no norte de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, uma coisa terrível. Né? Além de ser terrível do lado humanitário, claro, isso, né? Lógico. Não há de se discutir isso, mas imagine isso no aspecto econômico também, o impacto que provoca. Não tem dúvida. Então, são plantações e plantações que estão comprometidas. Pois né? As plantações que eram típicas de uma região podem não ser mais. Exato. E aí é um replanejamento agrícola geral, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso é um impacto imensurável. E aquilo que você está falando, né? Grãos, por exemplo, que tem que estar na mesa do trabalhador, tem que estar na mesa do consumidor de qualquer forma. O arroz é uma coisa muito comprometido. Né? Porque os grãos podem ser estocados com mais facilidade. Exato. Então, se nós estamos discutindo aqui o quanto isso afeta grãos, por exemplo, imagine você um produto que estraga mais rápido. Exato. Se na produção ele já está comprometido, você imagina como é que vai fazer, né? Imagine produtos como tomate, como hortaliça, Exato, como algumas frutas. Que não é produto que você põe no varal, põe para secar, né? É um produto que estragou. Você não consegue dar
e produto que você já perde muito no transporte, pela fragilidade do próprio produto. Nós perdemos mais de 25% do tomate no transporte. Imagine o que é dividir a safra lá em 4, ou até um pouco mais do que isso, e jogar fora. Né? Nem brinca. Então, num país em que a fome ainda é presente, em que nós temos variações de preço por uma alteração de oferta, desperdiçar no transporte, né, é uma coisa impensável, mas acontece. Então, qualquer mudança climática que afete transporte, armazenagem e produção é um impacto gigantesco na nossa economia. Só para encerrar, você acredita que o governo possa mexer na exportação ou não? Porque a exportação também é um outro grande concorrente para o mercado interno. Né? Olha, tudo é possível, né? Mas eu acho que não. Aí é uma opinião pessoal, eu acho que não. Por quê? Porque a exportação é uma fonte de recurso. E tendo recursos é mais recurso que pode, porventura, ir para investimento também. Então, nós não podemos comprometer uma fonte de renda como essa. O que nós temos é problemas internos a serem resolvidos antes de se pensar em exportação. Então, acredito que, num primeiro momento, a exportação não deva ser alterada. Guilherme Malagoli, obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Confira agora o posicionamento dos radares nas ruas e avenidas de Ribeirão Preto. Atenção para a localização dos radares móveis hoje, segunda-feira, 25 de março, em Ribeirão Preto. Avenidas Carlos Eduardo de Gasperi Consone, Alzira Couto Machado, Professora Dina Rise, Leão 13, Marechal Costa e Silva, Presidente Vargas e Luiz Eduardo Toledo Prado, todas com 60 km por hora. Além disso, também na Avenida Maurílio Biagi, com 70 km por hora. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é só dinheiro! No quarto sorteio, 200 mil reais. E tem mais! Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 200 mil, isso mesmo, 200 mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra. Dono Sabem Água, Casa da Páscoa. E Páscoa tem bacalhau, tem azeite e aqui tem muito preço baixo. Grandes marcas em ovos de Páscoa. Sem falar nas promoções em carnes, bebidas. A Páscoa no Sabem Água é completa. Ovo Kit Kat, R$ 57,90. Filé de frango, R$ 17,90. Arroz Serra Azul, R$ 24,50. No nosso cartão, Omo, R$ 24,90. Filé de merluça, no Sabicanhe, R$ 22,90. Páscoa no Sabem Água é muito mais barato. Olá, no Tá Com Tudo desta segunda-feira eu conto com a presença dela, Poli Davi, que realmente traz pra gente uma verdadeira história que vai mexer aí com o seu coração. Se você estiver reclamando da vida, vem no Poli Davi Tetra conhecer a minha história de superação. E mais, a doutora Carolina Azevedo, deixando aí a nossa saúde em dia com a nova estação do ano. E também todos os eleitos da Coquilândia, que aliás tomam posse ainda esta noite. Você não vai perder. Tá com tudo nesta segunda. Nove e 33. O professor Gilberto Abreu fala da divisão política artificial decorrente do colonialismo na África. Um olhar sobre o mundo. Vamos ver. Um olhar sobre o mundo, com Gilberto Abreu. Ora, segundo especialistas, existem mais de 100 conflitos militares mundo afora. Alguns alcançam, uma força midiática na imprensa internacional maior. Essa força, por exemplo, por conta da invasão da Rússia há 2 anos atrás, da maior nação, maior território europeu, que é o da Ucrânia. A Ucrânia, para quem não sabe, o seu território é maior que o da Alemanha, maior que o da França. Aliás, só é menor mesmo que a parte da Rússia europeia. Aliás, a Rússia europeia é do tamanho do restante da Europa. Pois bem, o conflito entre Israel e o grupo Hamas, esses conflitos dominam o noticiário.
Mas e as outras dezenas de conflitos? Por exemplo, lá na região do próprio Oriente Médio, existem conflitos dos quais já morreram centenas de milhares de pessoas. E o que não dizer das dezenas de conflitos literais ou potenciais que ocorrem na África. Olha, o continente africano, que equivaleria mais ou menos a 4 vezes o tamanho do Brasil, é dividido em 54 estados. 4 insulares, que são ilhas, e 50 continentais. Pois bem, por que a África nunca encontra a pacificação? Por conta das mazelas do antigo colonialismo europeu. Já disse aqui, vou repetir, as nações africanas não foram constituídas e as suas divisões não foram feitas pelos próprios africanos. Elas decorrem do antigo domínio colonial. Então são divisões totalmente artificiais. Na maioria dos lugares, povos amigos foram separados. Noutros, povos inimigos foram juntados. A Nigéria mesmo, que é a maior nação africana e a maior nação negra do mundo, ela é composta de 14 povos negros diferentes. E os conflitos são permanentes. Ódios antigos, ódios ancestrais e influências externas de mineradoras, de potências externas. Quem tem tido uma atuação muito grande ultimamente na África é a China, mas isso já produziu obras literárias de grande importância. Vamos lembrar que No Coração das Trevas, do Conrad, Joseph Conrad, Heart of Darkness, ou então dos mercenários que lutam por esses governos totalmente artificiais também, como no filme e no livro Os Selvagens Cães de Guerra. A África só vai se resolver por ela mesma se, claro, ao invés de as nações assistirem à migração de milhões de africanos para fora, notadamente para a Europa, planos de desenvolvimento e planos de criação de emprego e renda no continente africano, nós vamos viver permanentemente esse enorme drama humano. Dezenas de conflitos que não merecem ou não têm merecido sequer uma nota no jornal. Um olhar sobre o mundo, com Gilberto Abreu. Nove horas 37 minutos. De acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, o estado de São Paulo deve concentrar mais de 30% dos casos de câncer de tireoide do Brasil. A neoplasia deve atingir aproximadamente 17 mil pessoas em cada ano do triênio 2023-2025. Vamos falar de prevenção, lógico, diagnóstico e opções de tratamento com a doutora Cristiana Mendes, obviamente médica oncologista. Doutora Cristiane, prazer em recebê-la aqui, muito obrigado pela presença. Obrigada. 30% dos cânceres, esse tipo de casos de câncer de tireoide, vão acontecer em São Paulo? Sim, a gente fala que o diagnóstico está muito atrelado à acessibilidade de exames, à informação. Uhum. E a gente sabe que nossa região é uma das mais desenvolvidas do país, então a gente acaba fazendo realmente mais diagnósticos. E é interessante falar que como que as mulheres, que são as principais, né, tem 3, 4, 5 vezes mais nas mulheres do que em homens, né, o câncer da tireoide, como geralmente elas chegam ou para o endocrinologista com esse diagnóstico, ou para o próprio oncologista, ou cirurgião de cabeça e pescoço. As mulheres elas já começam a fazer triagem de saúde a partir do momento que menstruam, né, que iniciam a atividade sexual. Então, geralmente, o próprio ginecologista pede uma triagem de tireoide, faz um hormônio, faz um ultrassom do pescoço e detectando algum nódulo suspeito, alguma coisa que alterou aí nos últimos 6 meses, 12 meses, ele acaba indicando o encaminhamento, seja para o endocrinologista, para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o próprio oncologista, né? E a gente faz diagnóstico como, né? Então, foi feito um ultrassom, detectado que tem um nódulo ou na tireoide ou nas glândulas próximas da tireoide, os linfonodos.
Então é feito a extração de um líquido de dentro desse nódulo e avaliado se aquilo ali é só parte da tireoide que cresceu, nódulo benigno, ou realmente se tem algum componente maligno. Esse exame que você fala, para o fumante, ele pode dar alteração ou não? Por exemplo, o fumante ele tem queimado, né, toda a parede respiratória. Sim, é interessante fazer uma analogia. O tabagismo ele não está relacionado diretamente com o surgimento do câncer de tireoide, né? Mas a obesidade está, o consumo de álcool está. Então, o paciente tabagista, ele tem mais problema atrás da tireoide, que seria na traqueia. Então, por onde a fumaça caminha na boca, na traqueia e vai para os pulmões, toda essa região ela tem uma incidência maior de câncer por conta do cigarro. Já a tireoide, que é essa glândula que está mais, né, ela está na frente da traqueia, ela está mais associada com obesidade, com exposição de radiação no passado, com questões familiares, com sedentarismo e alimentação desequilibrada. Doutora, o que o metabolismo feminino tem de diferente, né, em relação ao metabolismo do homem, ou para mais ou para menos, que o câncer encosta mais na mulher, no caso da tireoide? Você sabe que essa é uma questão que ainda não está muito elucidada, mas a gente infere algumas coisas, né? Taxa de obesidade, exposição a hormônios endógenos, ou seja, a mulher, ela cicla todo mês, ela menstrua desde novinha, então ela tem uma carga hormonal, né? O metabolismo dela está sempre precisando ser equilibrado. E essa é a função da tireoide, né? A tireoide, ela comanda praticamente todos os outros órgãos do corpo, tem relação com o desenvolvimento cerebral, cardíaco, renal. Além da produção dos hormônios, a tireoide ela está também associada a alterações do cálcio, ela equilibra o cálcio no organismo, né? Que é um sal importantíssimo para, por exemplo, contração cardiovascular. E aí a gente tenta realmente fazer essa correlação da mulher, por que é mais incidente na mulher? Por mais que a gente ainda não tenha esse diagnóstico muito certeiro, a gente realmente infere medidas comportamentais das mulheres, a própria gestação, essa exposição ao hormônio, o uso de anticoncepcional, às vezes por tempo prolongado. Então, ainda tem muita coisa para realmente ser elucidado. Porque a gente sabe que tem regiões do mundo que a incidência é até 5 vezes maior do que em homens. Então, realmente o público... 5 vezes maior? 5 vezes maior. É muito interessante esse dado. Então, a gente precisa, por exemplo, quando a mulher fica grávida, ela faz triagem da tireoide, porque existe um risco muito grande dela desequilibrar o hormônio da tireoide na gravidez. Por quê? O metabolismo dela está todo alterado pela formação de um novo ser, né? Então, aumenta muito a demanda do corpo da mulher para o neném crescer intraútero. Então, em vários momentos, a gente percebe, por exemplo, alteração de ciclo de sono, irritabilidade, insônia ou sonolência excessiva, queda de cabelo, alteração de pele, alteração de unhas, alteração de intestino, aceleramento do coração. Todos esses são sintomas que pode fazer um diagnóstico ou de hipo ou hipertireoidismo, ou seja, uma desregulação do metabolismo devido à alteração da tireoide e precisa realmente ser investigado. Você falou do desequilíbrio da tireoide, que pode ser provocado por gordura, excesso de peso, essa coisa toda. Mas a tireoide, ela descompensada, ela também provoca isso, né? Provoca obesidade. Justamente, porque se o metabolismo da pessoa está desequilibrado para menos, ou seja, ela está demorando mais a processar, a funcionar, ela começa realmente a acumular. Às vezes o paciente vai no endócrino porque está com dificuldade de perder peso. Você vai lá, faz um diagnóstico de hipotireoidismo, ou seja, a tireoide está funcionando mais lentamente, né? Então ela está desregulada para menos, que a gente chama de hipotireoidismo. E aí tem paciente que é mais sonolento, que tem outros hormônios que também estão deficitários. Isso com tratamento você consegue montar esse equilíbrio? Sim, justamente. Com remédio, com reposição, né? Se faz o diagnóstico e tenta ali se tratar a causa, fornecendo ou diminuindo, né, a exposição do paciente ao hormônio da tireoide, que também tem o hipertireoidismo, que é o excesso de produção da tireoide. A gente precisa fazer o quê? Inibir um pouco a tireoide, para baixar aquele hormônio. O paciente pode ter uma irritabilidade, uma perda de peso excessiva, arritmias, até arritmias graves, né? Então, danada essa tireoide, hein? ela é importantíssima. A gente precisa manter realmente ela equilibrada para diminuir as chances dessas descompensações.
Doutora, a tireoide ela pode ser tratada e ela tem cura, no caso de câncer de tireoide? Sim, o câncer de tireoide é um dos tumores mais tratáveis e curáveis do mundo, né? Até 97% dos casos a gente consegue realmente tratar e Isso curar. requer intervenção cirúrgica? Requer, a maior parte dos casos vai para a cirurgia, seja parcial, seja retirada de onde está o nódulo, até mesmo da glândula toda, dependendo do tamanho e subtipo da lesão. E aí depois o paciente faz o quê? Um acompanhamento intensivo com o endocrinologista para repor esse hormônio para não faltar para o restante do organismo. É possível de repor? É possível de repor. Então, tanto o metabolismo da tireoide como das paratireoides, que são glândulazinhas, né, responsáveis pelo metabolismo do cálcio, o endócrino ele vai fazer esse ajuste para o paciente não sofrer por falta daqueles hormônios. Hoje, como é que está a procura feminina? Consegue... não tem jeito de falar do câncer sem falar do preconceito, né? O preconceito que a doença sofria, pelo menos até pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás. E ainda sofre. Tem algumas famílias que nem tocam no assunto, né? Aquela coisa toda. Como é que está hoje a procura e como é que está o tratamento? Como é que a mulher se sente diante do diagnóstico? Você está com câncer de... Isso. tireoide. A gente precisa fazer todo um preparo, ver como que é a rede de apoio dessa paciente, como que ela está estruturada na nossa sociedade para acolher e permitir que ela faça um tratamento realmente visando a cura ou visando o controle da doença. E realmente é muito pesado ainda a gente falar, olha, realmente confirmou um câncer, o câncer é maligno, ou seja, se a gente não cuidar, ele pode realmente espalhar, mas ele está em tal estágio, a gente já propõe o tratamento, já estabelece ali um plano de terapia, que a gente chama de plano terapêutico, para essa mulher vislumbrar, né, o paciente vislumbrar a possibilidade, por exemplo, eu vou precisar ficar afastado do trabalho tal tempo, eu vou precisar de um suporte porque eu tenho um filho pequeno ou tenho alguém doente em casa. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, assim, quando a gente vem com esse diagnóstico, para entender também o outro lado da mesa. A gente costuma falar assim, né, para a gente aportar todas as necessidades dessa paciente e sempre enfatizar, estamos aqui ao lado, vamos ser ponte para o próximo tratamento e entender que realmente existe uma grande chance de cura, né, definitiva aí do tratamento do câncer de tireoide. Você falou, quando vai informar a paciente, olha, você está com isso é um câncer maligno. Se for benigno, tem que operar também ou ele dissolve com tratamento? É possível fazer qualquer outro tipo de intervenção? Quando a gente faz lá a punção, né, que a gente chama de punção de agulha fina, tira um extrato ali de dentro daquele nódulo e confirma que é benigno, nós vamos acompanhar através de exames de sangue e de imagem, ali mais ou menos a cada 4, 6 meses, porque esse nódulo ele pode se diferenciar, mas geralmente ele involui. Então, muitas das vezes nem precisa de operar se ele realmente confirmar que é benigno, né? Então, quem faz esse segmento geralmente é o endócrino, o cirurgião de cabeça e pescoço e até mesmo um oncologista. Sendo benigno, ele realmente não precisa de fazer uma intervenção cirúrgica maior, a não ser que a gente tenha nódulos grandes, que está comprimindo a traqueia, que está atrapalhando a respiração, ou o paciente até deglutir, né, engolir a comida. Existem alguns casos, a gente chama de bócio mergulhante, e a tireoide aumenta muito de tamanho. Desculpa. Bócio mergulhante, né, ele fica grande, a tireoide fica grande e ela realmente comprime a parte do pescoço. Então, nesses casos, é indicada a cirurgia ou acompanhamento, mas não se trata de causas malignas, né, é uma alteração benigna. E aí a cirurgia, a intervenção cirúrgica é muito mais fácil, pelo menos mais despreocupante para quem... Sim. Isso, exatamente. Você falou em rede de apoio, né, do paciente, que isso é muito importante. Essa rede de apoio consiste em quê? Na estabilidade emocional da pessoa? Isso, porque quando a gente traz o paciente para a realidade sobre o tratamento, então, como câncer de tireoide, outros tumores comuns como mama, intestino, enfim, a gente vai tirar aquela paciente da rotina dela, né? Precisa ter um embasamento, vai ficar quanto tempo fora do trabalho, se ela tem criança pequena, quem que vai apoiá-la, quem que vai, por exemplo, na central de quimioterapia, o dia que ela for receber quimioterapia, se esse for o caso, quem que vai ficar com ela no hospital para operar. Então, quando a gente passa esse plano terapêutico, é visando justamente a paciente se preparar para os próximos passos do tratamento, né? Então, é importante ter um companheiro, a mãe, uma amiga, enfim, uma irmã, né, para dar esse apoio, sem dúvida nenhuma. Doutora Cristiane, e sequelas? Sequelas. Então, a principal sequela, por exemplo, da retirada da tireoide é que vai ficar sem o hormônio da tireoide. Então, precocemente é iniciado já a reposição de hormônio e vai sendo feito dosagens para saber se aquele hormônio está suficiente. Daí a importância de ter
o endócrino de referência para ir acompanhando essa paciente. Isso né? na gramática funciona, mas na prática, quanto tempo demora isso para fazer esse tipo de reposição? Poucas semanas o paciente já está começando a tomar, né? Porque vai se dosando, o paciente vai diminuindo os hormônios endógenos, aquele que ele produziu até antes da retirada da tireoide. Então, em poucas semanas, ele já começa a usar o comprimido, né? Seria o hormônio sintético. Então isso precisa... Por isso que muito antes de operar, ele já está com o endócrino seguindo. Hormônio sintético? Porque a gente produz, né? A gente chama de levotiroxina, que é como se fosse o hormônio da tireoide, toma. É o primeiro comprimido do dia, tomado em jejum. E depois de mais ou menos 30 minutos, 60 minutos, o paciente pode aí tomar o café da manhã, os outros remédios, se ele tem problema de pressão, diabetes, enfim. Mas é o primeiro comprimido da manhã. A gente simula realmente a produção do hormônio da tireoide. Doutora, é lógico que o ser humano não tem manual de instrução. Nem todos são iguais e varia de uma pessoa para outra, de cabeça para cabeça, de condições para condições, não tem a menor dúvida. Hoje, como é que isso é enfrentado? Vamos colocar pela mulher, que a mulher, você estava falando que a mulher é muito mais atingida do que o homem, né, no caso da tireoide. Como é que hoje é recebido, como é que é feito isso, depois de passado o susto, a contribuição do paciente para com a medicina? Certo. A gente vê, os estudos eles trabalham sempre na identificação de causas, na identificação de fatores de risco, na identificação de fatores de proteção. Então, quando a gente vê que tem esses estudos populacionais, a gente tenta identificar isso para fazer uma intervenção, por exemplo, em programas de governo, né, de prevenção e de tratamento. Né? Muita gente não sabe nem o que é tireoide e isso é específico da saúde, né? Mas é importante a gente saber que nós temos uma glândula responsável por todos esses sintomas, né? A saúde dos órgãos e diante da presença desses sintomas, alteração de sono, de intestino, alteração de pele, de cabelo, percepção de nódulo aqui no pescoço, porque a gente é justamente aqui na frente que está a tireoide, aumento do pescoço, poxa, não está normal, ele precisa procurar realmente um médico, né, para fazer a investigação. E aquelas mulheres que tiveram o câncer da tireoide, elas precisam realmente comunicar aos seus familiares, porque o câncer 5 a 10% pode ser genético. Além dela, filhas pode ter, primas, tias, enfim, parentes de primeiro grau. Então, é importante, depois que passar da turbulência, né, recebeu ali o apoio, fazer essa comunicação para as pessoas ao redor também se prevenirem, fazer um diagnóstico mais precoce, com possibilidade de um tratamento e um tratamento mais efetivo e curativo, né? Os primeiros sintomas, você falou, o paciente quando ele sente alteração no intestino, ou seja, alteração de pele, sonolência, essa coisa toda, procura um médico. Procura um médico. Está vendo que está mudando o perfil, ele não começou nenhum tratamento diferente, né? Ou percebeu aqui o aumento do pescoço, não está fazendo atividade física. Mesmo com o aumento do pescoço, a tireoide é silenciosa, ela não vai provocar dores, incômodos? Geralmente não. Só provoca, por exemplo, desconforto se realmente a glândula está muito grande e passa, por exemplo, o paciente ter tosse ou dificuldade para engolir. Aí a gente está falando de um aumento bem importante da glândula, né? Então, é importante o médico, quando ele vai ao médico, fazer palpação, ver se tem algum nódulo palpável, deu dúvida, vai fazer ultrassom e assim por diante. Como ele está bem na garganta, altera a voz, doutora? Pode alterar a voz também quando a lesão está grande. Por quê? São estruturas todas vizinhas, né? A corda vocal está bem atrás. Então, se está uma glândula aumentando, ocupando um espaço que não é dela, ela vai começar a empurrar, né, a traqueia e a corda vocal para trás. Então, tem paciente que chega, a queixa, rouquidão. Estou rouca já tem uns 3 meses e não melhora. A gente vai fazer um ultrassom, tem um aumento, um nódulo, alguma coisa da tireoide. O melhor caminho realmente é a medicina e imediatamente. Você sentiu alguma alteração, faça isso. Isso. Ok. Tá bom? Eu quero te agradecer bastante. Muito obrigado pela presença, Cristiane Mendes. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. Tá? Fique agora com tempo e temperatura em Ribeirão Preto. Previsão do tempo no Grupo Tati. Oferecimento GS Inima Ambiente. Seu presente é o nosso futuro. Previsão do tempo para hoje, segunda-feira, dia 25 de março, em Ribeirão Preto. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 21, máxima prevista de 27 graus. Amanhã o clima vai ser bem parecido com o de hoje. Sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 20 e 28 graus.
Olá, no Tá Com Tudo desta segunda-feira, eu conto com a presença dela, Poli Davi, que realmente traz pra gente uma verdadeira história que vai mexer aí com o seu coração. Se você estiver reclamando da vida, vem no Poli Davi Tetra conhecer a minha história de superação. E mais, a doutora Carolina Azevedo, deixando aí a nossa saúde em dia com a nova estação do ano. E também todos os eleitos da Coquilândia, que aliás tomam posse ainda esta noite. Você não vai perder. Tá com tudo nesta segunda. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é só dinheiro! No quarto sorteio, R$200 mil. E tem mais! Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 200 mil, isso mesmo, R$200 mil. Hiper Saúde, ajude e concorra. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho, Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Fazemos jornalismo com borogodó. Festas e shows cheios de ginga. Tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Em vídeo, na rádio e no aplicativo. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Horas 57 minutos. Um convite especial para hoje à noite. A paróquia Sagrado Coração de Jesus convida a todos a participar de um evento que abre a Semana Santa e oferece uma oportunidade ímpar, né, para quem quer um momento de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Mas também fortalece os laços comunitários através de participação coletiva e de todos, né, o apoio mútuo. O horário, aliás, a paróquia Sagrado Coração de Jesus anuncia para hoje a encenação da Via Sacra. Hoje, 25 de março, segunda-feira, às 7h30 da noite, nas dependências da paróquia, da própria paróquia, que está no local, onde que está? Na rua Matias Gonçalves, número 400, é isso? 400. No Jardim Presidente Dutra. Se você for lá para saber tudo, né, sobre os preparativos desse grande evento de fé, e eu converso com duas pessoas aqui, o Vladimir Veloso, que está aqui comigo, que apesar do nome é católico, fervoroso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, que é o diretor da encenação da Via Sacra, e a Juliana Deodato, paroquiana e também atriz. Sim. Muito obrigado, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos dois. Vou deixar de ser cavalheiro, vou direto para o Vladimir. Vladimir, você que é o diretor, né, da encenação, o que nós podemos esperar hoje à noite lá? Olha, diferente, bom, em primeiro lugar é o dia, logo na segunda-feira, em vez de ser na sexta-feira, né, a paixão abrindo a Semana Santa. Exato. Depois do domingo de Ramos. E o intuito é fazer exatamente isso, para que logo no começo da Semana Santa a gente já interage com a Via Crucis, que é o caminho doloroso de Jesus, começando na segunda-feira. É final de semana, feriado prolongado, às vezes as pessoas querem viajar também. Então, é uma oportunidade ímpar, como você disse, de presenciar, né, de ver essa encenação.
E é muito legal, por quê? Porque a gente vai ter um diferente aí, vamos se dizer assim. A gente vai mostrar alguns milagres que Jesus proporcionou ao longo do caminho dele. Ai, que legal. Como é que foi essa ideia, Vladimir, de repente trazer, né, para um bairro distante do centro, né? Às vezes, na sexta-feira nós temos a encenação de Cristo pelas ruas da cidade, Sim. aquela coisa toda, mas nem sempre é possível, né, comparecer, transporte, essa coisa toda. E de repente você trazer para o seio da sociedade, do bairro, é uma coisa muito legal isso. Muito legal. A gente já teve a oportunidade e a graça, né, de sediar também a Caminhada do Calvário, né? Essa que a Prefeitura realiza, tem total apoio, que vem há muitos e muitos anos, aí há quase 40 anos, né? E em 2019 a gente teve esse prazer, essa graça de sediar essa caminhada. Muito antes disso, nós sempre apresentamos, a gente fizemos as nossas encenações, né? E depois disso, só veio crescendo, né? Crescendo, mais pessoas ajudando, mais pessoas querendo participar. A gente tem atrizes, né, e atores que são ali da paróquia, o pessoal que é maduro, o pessoal profissional. E surgiu aliás, permanece, né, esse intuito de levar a palavra. Legal. Você falou que tem pessoas profissionais também que já fazem teatro há mais tempo? Temos. Eu sou ator, eu sou palhaço, sou produtor cultural e tenho mais alguns outros atores também que vão estar participando e que unem forças, né? Porque às vezes os paroquianos, né, que estão começando agora, têm aquela vontade, né? E o teatro é a melhor maneira de se começar a evangelizar. Então, essa união, esse bem comum, né, entre o ator amador e o ator profissional, aliás, acaba sendo uma pessoa só, né, um corpo só. Não é um espetáculo caro, mas é um espetáculo que você precisa de investimentos. Onde vocês buscaram esse investimento? Na própria comunidade? Na própria comunidade, com algumas doações, com os paroquianos, pessoas que gostariam de ajudar. A prefeitura fez um patrocínio institucional com relação ao palco, com relação à divulgação. E, então, esse investimento vem da paróquia mesmo. Então, temos iluminação, temos palco, temos cenografia, o figurino impecável. Então, estamos quase lá. A gente não quer ser profissionais da área, mas a gente procura fazer o máximo possível para que as pessoas que vão ali assistir tenham um ótimo espetáculo e vivenciem, né? A prefeitura agiu com logística? Sim, logística, né? E essa parte de comunicação. Então, ela está ajudando bastante gente. Juliana Deodato, você é mais paroquiana ou mais atriz? Mais paroquiana, porque já fazia muito tempo que eu não participava de teatro. E esse ano convidaram os meus filhos, eles nunca participaram de teatro, e eu queria incentivar eles. Então, para me incentivar eles, eu esse ano estou participando. Já fazia mais de 20 anos que eu não participava. Você vai fazer que papel? Eu sou a mulher do fluxo. A mulher? Do fluxo. Do fluxo. Fluxo de sangue. E teus filhos, você tem quantos filhos? Eu tenho 3. E os 3 estão participando? 2, os gêmeos. Gêmeos? Um tá ali, no cantinho. Ai, que legal, eu vi ele fazendo fotografia ali. Ó. Isso. Legal. E qual é a sensação de participar? É uma sensação incrível, porque a gente se sente muito aliviada, sabe? Eu vendo os meus filhos participar, é muita alegria para mim também. Pelo que você falou, você já tinha participado antes. Isso, né? E eles são muito tímidos e esse ano eles estão se abrindo bastante. Então, eu fico muito feliz com isso. Vladimir, você que já é tudo no teatro, palhaço, contra-rega, ator principal, carrega, mexe na iluminação, no som, essa coisa toda, a gente sabe como é que funciona o teatro. Quando você falou, eu vou fazer uma peça de teatro, fazer a encenação de Cristo aqui, chamaram de doido também ou não? Olha, você sabe que é difícil, né? Porque é uma história que tem 2.000 anos, é uma história de 2.000 anos. Então, a gente... é uma história forte, é uma história, né, que mudou a vida, mudou e muda a vida de muitas pessoas. Então, quando você pega isso para ser realizado, olha, é uma emoção danada. Igual a Juliana falou, né, você vê a comunidade participando. E isso já faz anos, então... Sempre se está renovando os atores, as pessoas que participam, né? Então, é uma loucura mesmo, viu? É uma loucura.
Agora, ao contrário de ir para a rua, vocês vão encenar dentro da própria paróquia, né? Sim, sim. Uhum. A gente já fez rua também. Já teve anos que a gente, de madrugada, lá pelas 5 horas da manhã, a gente saiu de uma praça e foi até a paróquia, encenando, fazendo a Via Crucis de Cristo ali, enfim. Então, a gente é rua e na paróquia. Na paróquia, a gente tem a possibilidade de ter uma melhor iluminação, um aconchego melhor, tem estacionamento na paróquia, as cadeiras, então maior, né? um espaço maior, então vai ser bem legal. Como é que é feita a cooptação de personagens? Ou seja, o convite que você faz aos atores, atrizes? Bom, o convite a gente já se estende à comunidade, né? E são diversos atores, né? De Cristo até o soldado, até as mulheres ali que choram, né? A morte de Jesus. E as pessoas vão se sentindo, olha, acho que eu posso fazer isso, acho que eu posso fazer aquilo. Tem fala, e o importante é que a fala não é tão importante, mas a emoção de estar ali, a emoção de sentir, né, aquela caminhada é o que mais importa. Mas tem fala também. Tem fala também, tem fala. Tanto é que a gente já começa com o julgamento de Cristo perante Pilatos, que é uma cena forte, né? A partir dali que começam as conspirações, né, para que ele fosse crucificado. Legal, gostei de saber disso aí e torcer para que saia tudo bem. Que edição que é essa? Nossa, eu já estou na paróquia há quase 40 anos. E vamos colocar já a 30ª espetáculo que a gente já faz. Uns menores, outros maiores, com menos produção, mas sempre fazendo. Então você faz outros espetáculos sem ser na Semana Santa também? Faço, a gente faz sim. Eu sou palhaço, sou ator, então fora dessa parte litúrgica da igreja onde eu participo, tem os outros trabalhos também. Aliás, um grande palhaço, um grande animador. Já tive a oportunidade de ver aqui. Que legal. E aliás, a gente quer, eu e a Juliana e toda a paróquia, inclusive com o nosso dirigente espiritual, que é o padre José Renato Duarte, a gente quer estender o convite para você também, que vocês estejam lá. Vamos tentar ir lá. Vamos sim. É corrido, né? Mas estão convidados. Não, tranquilamente. Vamos só recapitular, hoje, né, às 7h30, a partir das 7h30. 19h30, isso, da noite. Lá no Presidente Dutra, sim. Isso? Estacionamento. Tudo tranquilo. Tranquilo, sossegado. E a gente chegar um pouquinho antes. Para conseguir um lugar legal, né? Isso. Ela já está defendendo a dela. Você viu? Beatriz, mas não tem a menor dúvida. Você tem fala também? Vai começar às 7h30. Você tem fala também? Sim, tem. Que legal. Tem, sim. Vai começar às 7h30. Então, é bom chegar um pouquinho antes, porque 7h30 vai estar começando. Uma pessoa chega às 7h30, tá aí, já começou, entendeu? Então, não, chegar todo um pouquinho mundo que chegar antes, tem que chegar antes lá. Isso. Vamos, a Rua Matias Gonçalves, número 400, ali no Presidente Dutra. Sim. Isso. Presidente Dutra são 3, né? São 3, é um. É um? É um. Logo no primeirinho. Logo no primeiro. Olha, quero agradecer bastante, obrigado, Vladimir, obrigado a você e a Juliana. Sucesso. Torcer para que vai dar certo, não tem a menor dúvida. Já deu. Amém, tá bom? amém. E a gente vai estar esperando lá. Tá, e para todos uma ótima Semana Santa. Opa, com certeza. E para vocês também, combinando com a Páscoa, uma Feliz Páscoa também. Igualmente. Tá bom? Igualmente. Obrigado. Fique agora com o noticiário do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e região. Vamos lá. Hoje está prevista a terceira reunião entre o Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis e a Administração Municipal de Ribeirão Preto para tratar os rumos da Database 2024. E para falar um pouco mais sobre isso, nós conversamos com o presidente da entidade, Valdir Avelino. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os nossos servidores. É mais um momento de suma importância? Exatamente isso, Davi. Mais uma reunião. Já como você bem disse, a terceira reunião. As 2 reuniões foi realmente 2 reuniões exaustivas, 2 reuniões que nós estamos formados por comissões. Tem a comissão formada pelo governo e tem uma comissão formada aqui pelo sindicato. Todos ali houve um debate de grande importância. Nós estamos preparados para estar discutindo os números, para estar discutindo tudo aquilo que envolve a questão do servidor. Toda a comissão está preparadíssima para fazer esse debate. Esperamos que no dia de hoje nós possamos, por parte do governo, eles possam vir já com o espírito realmente de resolver a database,
vir aí sem ter carta na manga, jogar abertamente e, melhor, vir com o intuito de estar valorizando os nossos servidores, valorizando o nosso aposentado, valorizando o nosso pensionista, que ali tem, dentro da pauta, tem itens que vai mexer diretamente com a vida desses servidores. Então tem o item ali que realmente é de um cunho social, que é o item dos aposentados, pensionistas. Esperamos que o governo possa refletir, possa vir com uma proposta realmente que atenda à necessidade dos servidores. Esse é o objetivo da comissão, então logo a mais teremos aí essa reunião, esperamos que possa vir aí uma valorização por parte do governo municipal. Faltando alguns segundinhos, sem a menor importância para que se concretize aí 10 horas e 10 minutos em Ribeirão Preto, acertei, né? Vamos fazer um rápido giro de notícias aqui? Oportunidade na educação. A Prefeitura de Ribeirão Preto abre concurso para o cargo de coordenador pedagógico no segmento de ensino fundamental. Serão 2 vagas para a Secretaria da Educação com salário superior a R$ 8.500. Para concorrer a uma vaga é preciso ter licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação em gestão escolar, com carga horária mínima de 360 horas e ter, no mínimo, 3 anos de efetivo exercício no magistério da educação básica. As inscrições começam no próximo dia 2 de abril e vão até 3 de maio ao custo de R$ 33,60 e devem ser feitas pela internet no site concursosrbo.com.br. Mais uma preocupação para a saúde em Ribeirão Preto. A cidade já soma, vejam só, 248 ataques de escorpião no ano. Os dados são do balanço anual divulgado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde. A média é de 5 por dia, 1 a cada 4 minutos. Em 2023, Ribeirão Preto teve 2 mortes por ataque de escorpião. Em 12 anos, foram constatados 6 óbitos em decorrência de picadas de escorpião. Um alerta que tem que ficar aí para sempre para tomar cuidado sobre o escorpião para que possamos evitar o clima úmido e quente, que é ideal para o aparecimento desses animais que se abrigam em esgotos e entulhos. Eles habitam o meio urbano e se alimentam principalmente de baratas. Portanto, são comuns também em locais próximos às áreas com acúmulo de lixo. Escondem-se em calçados e sobem em camas. Aliás, por falar em saúde, hoje o SUS começa em todo o Brasil, especificamente em Ribeirão Preto, a vacinação contra a gripe influenza. Em Ribeirão Preto, você pode procurar os postos de saúde e solicitar a aplicação da vacina. E um lembrete para você, né? Se você é aquele que gosta de saber sempre a novidade, está sempre entrosado com a informação sobre o Brasil, especialmente sobre Ribeirão Preto e região, acesse o nosso portal TH+. O TH+, é um conteúdo relevante para o seu dia a dia, com acesso gratuito e notícias atualizadas o tempo todo. Acesse o QR Code, esse aqui, ó, como eu acerto, que você vê na sua tela aí, pega o seu telefone e vai lá, dá uma fotografada, você vai ficar extremamente bem informado. E o programa de hoje é bom a gente lembrar, né? Hoje à noite, às 7 da noite, ao vivo, aqui pela Tati, nós vamos transmitir a posse das autoridades da Coquilândia, direto da Câmara Municipal. A escola SEB promove a estação de cidadania entre os alunos e todos os anos eles elegem prefeito, vice-prefeito, vereadores e também os secretários, tudo por votação. Eles apresentam os projetos de melhoria para a escola e também projetos sociais e de bem-estar para a comunidade. E hoje, né, que é um dia muito legal, porque eles vão lá ao lado de pais, professores e autoridades da cidade, irão acompanhar a posse que acontece na Câmara Municipal e terá transmissão do programa Mentoria, sob o comando do bom educador Chain Zaire pela TV Tati, multiplataforma, tá bom? Vamos a um rápido break e voltamos na sequência.
tem azeite e aqui tem muito preço baixo. Grandes marcas em ovos de Páscoa. Sem falar nas promoções em carnes, bebidas. A Páscoa no Savenhago é completa. Ovo Kit Kat, R$ 57,90. Filé de frango, R$ 17,90. Arroz Serra Azul, R$ 24,50. No nosso cartão, Omo, R$ 24,90. Filé de merluza, no Savicani, R$ 22,90. Páscoa no Savenhago é muito mais barato. Ao adquirir o Hipersaúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é só dinheiro! No quarto sorteio, R$200 mil. E tem mais! Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 200 mil, isso mesmo, R$200 mil. Hipersaúde, ajude e concorra. Olá, no Tá Com Tudo desta segunda-feira eu conto com a presença dela, Poli Davi, que realmente traz pra gente uma verdadeira história que vai mexer aí com o seu coração. Se você estiver reclamando da vida, vem no Poli Davi Tetra conhecer a minha história de superação. E mais, a doutora Carolina Azevedo, deixando aí a nossa saúde em dia com a nova estação do ano. E também todos os eleitos da Coquilândia, que aliás tomam posse ainda esta noite. Você não vai perder. Tá com tudo nesta segunda. Horas 15 minutos. O Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto abre inscrições para a capacitação de novos voluntários que atuam em lugares como o Hospital Santa Lídia, Hospital São Paulo, a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, Santa Casa, Lar Santa Rita, Lar Padre Euclides, Lar Vovô Albano, Casa do Vovô, Lar do Tio João. Eu falei tudo certo, mais ou menos, né? Certo. Tá certo. As inscrições podem ser feitas pela internet até dia 2 de abril. E os interessados devem correr, porque as vagas são absolutamente limitadas. Todos os detalhes desse processo nós vamos conhecer agora com a jornalista multifaz-tudo, Pete Memberg, presidente do Centro do Voluntariado de Ribeirão Preto. Pete, com saudade de você, nega. Então, faz Há quanto tempo que a gente não se vê, não bate um papo gostoso? É isso aí, mas estamos vivos, então a gente se encontra, né? Opa, ainda bem, né? Gostei desse estamos vivos aí. Então. O que é essa oportunidade para as pessoas que gostam de contribuir, que gostam de fazer o bem? O Centro de Voluntariado está fazendo 25 anos, você acredita? Este ano. E todos esses anos ele vem formando voluntários para atuar em 2 programas, atualmente 2 programas, já tiveram outros também. Mas por que isso? Porque você tem que preparar o voluntário para ele saber o que ele vai fazer e como ele vai fazer. 2 programas são Conta Mais, que conta histórias para crianças e adolescentes nos hospitais, e também os ouvidores de história, que ouvem histórias dos idosos nos lares. Então, no próximo dia 6 de abril e 13 de abril são os dias da capacitação, é um sábado. No dia 6 é das 9 da manhã às 4 da tarde, com palestras, com também as nossas regras, enfim, um apanhado geral do que vai ser para cada projeto separado. Então, quem vai fazer Contar Mais, contar história para criança, faz uma sala, e quem vai ouvir histórias dos idosos faz em outra sala. É isso, preparando o voluntário. Eu nunca tinha ouvido falar em ouvidores de história. É muito legal, né? Eu sou ouvidora de histórias há 12 anos. Cara, eu sou a vida inteira. Eu gosto de ouvir histórias. Eu acho que então, nada... pô, você podia, é que você não tem tempo agora, mas um dia você vai ter tempo de participar como voluntário. É só 1 hora por semana, pessoal. Não é muita coisa, não. Você tem que ter 18 anos para cima, né? No mínimo 18 anos de idade. E dedicar 1 hora do seu dia, ou para contar história para crianças e adolescentes nos hospitais, ou para ouvir as histórias dos idosos em hospitais e nos lares. São 2 vertentes extremadas, né? O idoso e a criança. E os dois têm uma saúde moral muito grande, muito forte, né? Alguma coisa que realmente a pessoa, o voluntário, ele vai lá e sai recompensado. Ah, com certeza, com certeza. Quando você vai, você acha que você está dando, mas você está recebendo muito mais. Lógico. Agora, tem uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Quem tem interesse, às vezes a pessoa acorda assim, quero ser voluntário, quero ajudar, só que tem que ter comprometimento. Quando você for tomar essa decisão, você tem que realmente dizer,
eu vou ser uma voluntária, mas eu estarei toda semana cumprindo. Ah, mas se eu não puder ir? Não tem problema. Você é voluntário, você não pode ir, você avisa seu coordenador, essa semana eu não posso, vou viajar ou qualquer coisa. Mas você não sabe como os idosos e as crianças esperam a nossa visita. Principalmente os idosos, porque eles moram naquele local. As crianças, elas estão hospitalizadas, mas logo elas saem. É um giro muito grande, né? Mas o idoso não. Ele mora ali naquela instituição e ele fica te esperando. Não tem essa mobilidade, não né? Não tem essa mobilidade. A praia dele é quando você chega lá e fala... Nossa, oi, vô, oi, não sei o quê, coisa e tal. Primeira coisa é motivá-lo às memórias, né? Aí vem as histórias e aprender a ouvir, né? Como eu sou muito de falar, eu resolvi ser ouvidora para educar os meus ouvidos. Você não quer saber mais de televisão? Que televisão? Ah, não sei, de repente, você é uma exímia apresentadora. Bom, no momento não tive nenhuma oportunidade mais, né? Como eu te falei, eu estou com o Paradicas, né, no YouTube, com o Renato, que é um podcast com dicas de filmes, livros, podcasts, bem bacana no YouTube e no Spotify. Então, eu tenho muita necessidade da comunicação, né? Um abraço para o Renato Andrade, né? Opa, a primeira coisa que eu te perguntei, mas esse podcast tem desenho também? Porque... ele tem um traço que é imperdível, né? Não dá pra gente... Então, eu acho que eu uso esse meu lado da comunicação aí nesse meu trabalho agora no YouTube. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ser ouvidora. Então, como eu te falei, eu comecei ouvindo uma propaganda, como alguém aí está nos ouvindo agora, sobre isso. Me interessei, fiz a capacitação. É legal, porque essa capacitação ela vai te dar uma noção. Você vai fazer um estágio depois. Não é você pegar e falar, quero ser voluntário. Vai na entidade, você não sabe o que faz. Lógico que não. Chega batendo cabeça, acaba fazendo limpeza da entidade, entendeu? E aí eu falei, nossa, ouvidores de história, que interessante. Vou aprender a ouvir, eu preciso disso. E entrei, fiz a capacitação, comecei, eu sou no Lar Santa Rita, já sempre fui lá, conheço todos os outros lares, porque como presidente do Centro de Voluntariado, eu visito todos os lares e todas as entidades. Mas é muito gostoso, você chega lá, às vezes eu tenho que sair, eu chego assim, eu tenho que ir meio escondida, porque se uma idosa me ver passar e eu não parar, ciumeira, meu bem, você não tem noção. Mas eu tenho que dar a volta, sair disfarçada, entendeu? Eles têm muita ciúme, eles querem atenção, né? Nós temos bastante, acho que nós estamos hoje lá no Lar Santa Rita com 6 voluntários, e eles têm bastante atividade. Hoje está crescendo muito essa atenção com o idoso, porque a população está ficando idosa no Brasil, então as pessoas estão começando a perceber que existe idoso, né? Porque antes era 0. Então a gente está com bastante voluntário. É muito gratificante. Eu já conheço todos eles, né? Tem a história da finitude também, que a gente tem que aprender a lidar, né? Com a finitude. Sim. Isso é outra coisa que na capacitação a gente conversa. Eu não gosto de conversar sobre finitude, não. Não, eu me recuso. Mesmo? Eu acho que morrer é um ato de desperdício muito grande, uma bobagem, sabe? Que não sei quem foi que inventou a morte, mas acho uma estupidez muito grande. Mas aí não ia ter renovação, já pensou que chato? Não precisa ter renovação, não, tá bom. Cavelato e Pitt. Não, mas sai pro mundo. O mundo tem muita gente para a gente conhecer, muita coisa para ser. Com certeza, muita coisa. Sem dúvida. Qual é a história que o idoso gosta de contar? História da própria vida, história dos filhos, dos parentes? Na maioria das vezes, na minha experiência, é a história da própria vida. A maioria deles tem parentes, mas os parentes ou não podem cuidar porque não tem tempo, ou não tem condições financeiras, ou realmente não tem mais ninguém, estão sozinhos. Então, eles querem falar sobre o que aconteceu na vida deles. De preferência, a gente dá o gatilho para coisas boas, sabe? Então, por exemplo, assim, a pessoa está comendo um lanche, uma fruta. Você gosta de fruta? E a pessoa já começa a lembrar que tinha pomar na casa dela, que ela subia na árvore, e já vai trazendo. Então, a gente ouve, mas também é interessante você fomentar boas memórias, né? Sim. Claro que tem histórias trágicas, mas é bom também falar sobre isso, né? Então, vamos falar, a gente não atua como psicólogo porque a gente não tem que julgar nada que eles estão falando, a gente não tem que avaliar nada do que eles estão falando, a gente tem que aprender a ouvi-los.
Ouvir, por isso que ele é um nome, né? Ouvidor. Exatamente. Quando são histórias tristes assim, né? Como é que faz para você não se emocionar? Porque ser ouvidor é muito disso também, né? Que se você vai lá e se emociona, sai do seu comportamento emocional normal, você está passando alguma coisa que pode não ser tão agradável para quem está contando a história. Realmente, não é interessante você estar ouvindo uma história dramática, triste, e você está chorando junto com a pessoa. Mas acontece. Eu já vi voluntários assim, em prantos. Mas vai muito de cada um, né, Renato? Eu ouço, eu me guardo aquilo, quando eu saio de lá, eu observo e aí eu passo meus sentimentos. Mas eu procuro evitar de estar envolvida no sentimento dele. Mas eu acho que é de cada um. Tem voluntários que têm mais, sei lá... Não é questão de sensibilidade, não. Acho que é uma questão de você entrar no personagem, né? Você vai lá para ser ouvidor, você tem que ser um personagem. Verdade. Até para não transmitir, não ampliar essa sensação de... Gostei da história do personagem, vou levar para... Mas né? Porque o idoso, ele já está calejado pelo tempo, ele podia estar em outra situação, coisa e tal. Você acha que ele não sente falta se é viúvo, Claro, lógico. Sente falta de filhos, netos, de parentes. De toda uma história, né, que ele viveu. Uma história. Eu acho que o que ele sente mais falta, claro que é do familiar, mas às vezes o que ele sente mais falta é de ter um lugar dele, a casa dele, onde ele se identifica com a mesinha, com o quadrinho, com o copo, com o talher, com aquilo do dia a dia. Às vezes ele mora sozinho, ele sai do lugar dele, aí ele desmorona, porque ele não consegue se identificar com esse novo local. Então, é interessante que tragam coisas que a pessoa possa ter uma foto de família, um bibelô, mas não é... Cada caso é um caso, é bem eclética a história. Não, e é muito legal você falar isso, né? Porque a gente fala voluntariado, primeira coisa, criança, porque é muito fácil e muito prático cuidar de criança. A criança é bonitinha, fala um monte de coisinha, coisa e tal. E o velho, o desassistido, esse realmente a gente tem que dar uma atenção especial. Fiquei muito feliz de aprender com você que existe ouvidor. Bora lá ouvir história? Vambora. Bora lá. Eu acho que eu não tenho estrutura para isso, não tenho estofo intelectual. Você ouve tanta história aqui, você não vai conseguir ouvir outras? Claro que vai. Okay. É que você está muito ocupado, mas quando você ficar não, você não vai morrer, esqueci. até gostaria, né? Até gostaria, mas não vai ser possível. Muito bom de estar com você, viu? Pete, foi ótimo te receber aqui, volte quando quiser, você sabe que você é da casa, você manda aqui. Imagina, eu que agradeço. E estou com muita saudade de ver você em televisão, de ver você tocando aqueles programas, os projetos. Vambora, me chama que eu venho. Pode falar que você tem alguma coisa para dizer. Eu só queria comentar com vocês que vai até o dia 2 de abril a inscrição. Você pode fazer também pelo nosso WhatsApp, no 36351739. É só você mandar uma mensagem para mim, eu te passo todas as orientações e a sua inscrição custa R$60, que é o custo do jaleco e da nossa capacitação. Depois não paga mais nada, porque tem muita gente que pergunta, né? Tem que pagar alguma coisa. Então é isso, pessoal, dia 6 e 13 de abril, no dia 6 das 9 da manhã às 4 da tarde, e no dia 13 de abril das 9 da manhã, com uma vivência, no caso com a Miriam, vai ser a Miriam Fontana esse ano. Ai, que legal. E também com o Juber, os dois um dá para ouvidores, o outro dá para contar mais. Das 9 da manhã ao meio-dia, você vai ter uma vivência e... Quer ser voluntário? Vem para o Centro de Voluntariado, te espero lá. 36351739, é só ligar. Estou falando que é uma comunicadora de mão cheia. Muito obrigado, Pete. Até uma próxima. Obrigada. Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente volta ao vivo às 9 da manhã de novo. Um abraço, até lá.